Olá, irmãos, nós estamos aqui novamente para a nossa meditação de domingo. Nós, nessa meditação, não iremos falar no livro de Provérbios, como este final de semana está se comemorando a Páscoa, nós vamos aproveitar para trazer uma mensagem relacionada à Páscoa cristã. O tema da nossa reflexão é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Com certeza, essa Páscoa de 2020 vai ficar marcada na nossa história, na história mundial, porque com o isolamento, a maioria das igrejas estão fechadas. E essa Páscoa, então, não está sendo comemorada nas igrejas de maneira pública, mas está sendo comemorada nas famílias, nos lares, e com certeza isso vai dar um sentido, né, muito importante para nós, pela simplicidade do que realmente a Páscoa deve nos trazer, no sentido de lembrarmos do sacrifício, da morte de Cristo e o que ela trouxe para nós de benefício. Então, vamos agradecer a Deus por isso e vamos aproveitar para louvá-lo, né, por Jesus Cristo, por Ele ter vindo a este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. A centralidade da nossa fé cristã repousa em duas questões: quem é Jesus e o que ele fez por nós através do seu sacrifício. Quem é Jesus? Jesus é Deus, ele é o Senhor de toda a criação, ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele desceu da glória lá do céu, ele se esvaziou da sua glória para se encarnar, nascer da Virgem Maria, para realizar um plano de salvação, um plano de amor, de justiça e de misericórdia. Jesus é Deus que se revela a nós. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, João, falando sobre Jesus como verbo encarnado, ele diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é o verbo, ele é a palavra, e ele se encarnou, e ele viveu entre nós, e nós podemos ver em Jesus a glória do Pai. E ele veio trazer graça, ele veio trazer a verdade, ele veio mostrar o caminho, né, que nos conduz de volta a Deus, ou nos conduz num novo relacionamento com Deus. Então, a Páscoa, nós comemoramos, a Páscoa cristã, nós comemoramos o que Jesus fez por nós, e esse novo caminho, esse novo começo. Eu queria ler dois textos, primeiro na carta aos Colossenses, depois na carta aos Filipenses, e que vai ser a base da nossa meditação, né? Onde o apóstolo Paulo fala sobre a pessoa de Cristo e o que ele fez por nós, né? E ele vai colocar duas coisas muito importantes que Jesus realizou por nós. Colossenses, capítulo 1, de 13 a 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, de 13 a 14. E
na carta aos Efésios, no capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, nesses dois textos, fala que Jesus nos libertou do império das trevas, e fala que nós estávamos mortos, né, em delitos e pecados. Jesus nos libertou do império das trevas. Jesus nos libertou do domínio que o homem estava, né, desse império, onde a sua existência ela estava separada de Deus, né? E esse império das trevas, esse domínio das trevas, ele envolve todas as áreas da vida humana. Esse domínio que o homem vive, né, sem Deus, envolve a área política, né, as questões econômicas, guerras, corrupção, envolve a área religiosa também, né? Religiões que enganam o homem e que afastam ele de Deus e que ensinam coisas contrárias a Deus. Então, o homem vive nesse império, nesse domínio das trevas. Aqui, as trevas significam essa ignorância que o homem está sem conhecer a Deus, sem conhecer a verdade, entregue aos seus desejos, entregue aos seus pensamentos, entregue à vontade da carne, né? Então esse reino das trevas, esse domínio das trevas, está relacionado à sociedade como um todo, sem Deus, né? O homem nas suas relações sociais, e está relacionado também ao seu coração corrompido, né? Com inclinações contrárias a Deus. Ou seja, o homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele vive no reino das trevas. Então Jesus veio trazer a luz, Jesus veio trazer a verdade, Jesus veio trazer a vida. Também ele diz que o homem estava seguindo o curso desse mundo, ou seja, ele vive como todo mundo vive, ele faz o que todo mundo faz, ele pensa como todo mundo pensa, ele deseja o que todos desejam, né? Os valores da sociedade, os padrões que dominam esses valores, né? As ideias, as ideologias, a filosofia, tudo isso que tenta justificar e entender e colocar padrões para o homem, está dentro dessa ideia de reino das trevas, o domínio das trevas. Tá? Então o homem, ele segue um curso, ele segue um padrão, ele vive uma realidade em todos os aspectos da sua vida, né? Família, trabalho, nos aspectos emocionais e mesmo nos aspectos do conhecimento, né? Ele vive em trevas, ou seja, ele não segue os padrões de Deus, ele não conhece Deus se ele não tiver Jesus. Jesus então veio a esse mundo para trazer a luz ao homem, para abrir a cortina e mostrar ao homem quem é Deus e como o homem pode se relacionar com Deus, como o homem pode ser tirado dessa situação. Então essa vida nas trevas, na escravidão, né, nessa inclinação da natureza, faz
com que o homem viva a vontade da carne, do seu coração, e faz com que o homem viva a vontade dos seus pensamentos. Então, o império das trevas está relacionado à vida do homem em sociedade, afastado de Deus, vivendo os padrões contrários a Deus, e que produz, então, uma sociedade corrompida, produz males sociais. O homem não ama porque não tem Deus, o homem não perdoa porque não tem Deus, o homem se entrega aos vícios porque não tem a paz de Deus no seu coração, ele vive na miséria, na corrupção, no ódio. Então esse é o reino das trevas, né? Males também pessoais, individuais. Ele é orgulhoso, ele é vingativo, ele odeia, ele cobiça, ele age com perversidade, com maldade. Tá? Então esse império das trevas é tudo aquilo que envolve o homem sem o conhecimento de Deus, sem Cristo, e ele está escravizado, ele está preso a esse império, a esse domínio, né? E ele não pode sair desse domínio se Deus não tirá-lo, né? O texto que nós lemos de Colossenses fala que ele nos libertou, ele nos resgatou do domínio das trevas, do império das trevas. Então, o homem sem Cristo, ele está preso, mas Jesus veio para libertar o homem do reino das trevas. Uma libertação física, emocional e intelectual. O homem está enganado numa mentira, e Jesus veio trazer a verdade, Jesus veio trazer a luz, veio iluminar o seu entendimento, fazer com que ele entenda agora as verdades de Deus, e quem é Deus, e o que Deus quer que ele faça. O homem está sofrendo, ele busca a felicidade, ele quer ter paz, ele quer ser alegre, ele quer ser feliz, e ele corre atrás dessa paz, dessa felicidade, mas Jesus veio trazer a paz, Jesus veio trazer a felicidade, Jesus veio dar satisfação ao homem. Jesus tira o homem desse sofrimento, a tristeza, a medo no coração do homem, a insegurança. Jesus veio trazer alegria, Jesus veio trazer fé, veio trazer esperança. O homem tem medo da morte. A morte é uma realidade para todos, né? Basta ver a situação das pessoas com medo dessa epidemia. As pessoas têm medo de morrer, porque sabem que há algo que elas não conhecem, que elas não sabem o que vai acontecer depois da morte, e há um medo no coração do homem, mas Jesus veio trazer vida, e Jesus veio trazer vida eterna. Então Jesus, ele nos liberta desse domínio das trevas, dessa vida que o homem leva, sem conhecer a Deus, sem conhecer a verdade. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 36, Jesus disse assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para libertar o homem desse império das trevas, desse domínio, dessa prisão. E quando ele nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Só Jesus pode libertar o homem, e foi com esse propósito que Jesus veio para nos libertar. No texto que nós lemos, diz que ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele nos
quando fala transportar, né, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, ele fala aqui que ele nos libertou e ele nos transportou. A ideia de transportar é de um resgate, de você ir no lugar onde a pessoa está presa e você arrancar a pessoa de lá e você tirar a pessoa de lá. Então Jesus veio para nos tirar do domínio das trevas, para nos libertar do poder do mal. Ele nos resgatou da nossa culpa, ele nos resgatou da escravidão. Ele fez um transplante, uma mudança na nossa natureza. Ele colocou um novo coração. Ele transformou a nossa mente. Ele nos deu uma nova vida, um novo começo. Ele nos torna novas criaturas. Então, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ele fez uma mudança. Primeiro, nos tirando do estado que nós estávamos, nos transportando e nos dando uma nova natureza e nos dando um novo começo e uma nova vida. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, do verso 19 ao 20, o profeta falando, né? E Deus diz assim: eu lhe darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Então Deus, ele tirou esse coração de pedra, esse coração de trevas, e colocou em nós um novo coração, um novo espírito, para que agora nós pudéssemos viver e andar nas suas leis, nos seus estatutos, obedecer a Deus, ser o povo de Deus. Então isso Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando ele morreu naquela cruz e derramou seu sangue em nosso lugar. Ele nos fez uma nova criatura e ele nos transportou para o seu reino, um reino de amor, de perdão, um reino de liberdade, de paz, de alegria, de salvação e de vida eterna. Jesus veio para nos levar para o seu reino, onde agora ele é quem governa, onde o seu Espírito habita em nós e nos guia na verdade, a justiça, o amor, a verdade, fazendo não mais a vontade da carne, ou vivendo nos enganos, mas fazendo a vontade de Deus. E nós nos tornamos agora seus servos, seus discípulos, seus seguidores. Um reino que Jesus veio implantar, um reino eterno. Ele diz que o seu reino nunca terá fim. Um reino de amor, um reino de justiça, um reino de santidade, um reino de paz, um reino de verdade. Jesus veio nos trazer a redenção e a remissão dos nossos pecados. Quando a Bíblia fala sobre redenção e remissão, Paulo está dizendo que ele pagou o resgate por nossas vidas, um resgate perfeito. Ele derramou o seu sangue na cruz, entregou sua vida para nos libertar do reino das trevas, do domínio das trevas. E ele nos libertou através do seu sangue. O preço desse resgate foi muito alto para Deus. Fez com que Deus sofresse, com que Deus entregasse o seu Filho para morrer por homens pecadores, indignos, que não mereciam
esse amor de Deus, o que Deus estava fazendo, mas Jesus veio para morrer em nosso lugar. E quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele satisfez a justiça de Deus. Deus, sendo justo, sendo santo, ele não poderia receber pecadores, homens pecadores. Então era preciso que alguém se colocasse entre Deus e o homem pecador e assumisse a culpa desse homem e pagasse o preço pelos seus pecados. E assim, a ira de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. E agora o homem que recebe essa justiça, ele é agora aceito por Deus. Ele agora pode retornar ao relacionamento com Deus. E ele pode viver essa nova vida. Então Jesus, ao sofrer na cruz, ao morrer, ao entregar sua vida por nós como um sacrifício, pagando por esse resgate, ele perdoou os nossos pecados. Pecados passados, pecados presentes, pecados futuros. Ele pagou e ele tirou a nossa culpa. E agora a nossa salvação, ela é completa, porque a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus nos cobriu com o seu sangue, ele cobriu os nossos pecados. Ele pagou o preço para nos ter de volta, para sermos livres da culpa, da condenação e da escravidão. Em 2 Coríntios 5, 17 a 18, o texto na palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. As coisas velhas já passaram e agora nós temos uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Tudo se fez novo. Também no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos de 1 a 2, falando sobre a redenção, a remissão dos nossos pecados, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados através de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Ele nos adotou agora como filhos e o Espírito Santo nos tornou novas criaturas e agora temos comunhão com Deus. Fomos redimidos, perdoados, fomos justificados, fomos reconciliados com Deus, pertencemos agora à família de Deus. Deus comprou a nossa liberdade, nos resgatou do império das trevas e Jesus pagou o preço por esse resgate. E diante dessa maravilhosa mensagem, dessa notícia tão bela de que em Jesus nós podemos ser libertos, nós podemos ser resgatados, nós podemos receber um novo começo, uma nova vida, há um apelo na Bíblia, em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus como Salvador, como Deus, no seu sacrifício substitutivo, não pereça, não vai ser condenado,
não vai sofrer o castigo, mas tem a vida eterna. Então, o que eu preciso fazer diante dessa boa notícia de que Jesus veio para nos libertar do império das trevas, nos resgatar, pagar o preço? Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus, reconhecendo que naquela cruz, quando Jesus morreu, o seu sofrimento, o seu sacrifício foi por mim. Eu estava lá, ele estava me substituindo. A minha culpa, os meus pecados foram colocados sobre ele. E ele morreu para me dar esse novo começo, essa nova vida, para perdoar os meus pecados. Se eu entrego minha vida a Jesus, se eu creio em Jesus como meu Salvador, a Bíblia diz que eu não vou perecer no império das trevas, vivendo nessa situação de escravo desse domínio, mas eu vou ter a vida eterna. Jesus ressuscitou e está no céu, e a Bíblia diz que ele vai voltar para que o seu povo viva com ele por toda a eternidade. E todos aqueles que têm Jesus, que o receberam como Salvador, vão viver a eternidade com Jesus nos céus, nesse novo céu, nessa nova terra. Então, a mensagem é essa. O que Deus fez por nós, através de Cristo Jesus, ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos retirou do império das trevas. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, um pagamento substitutivo para nos dar o perdão e a vida eterna. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entregar minha vida a Jesus e reconhecê-lo como meu Salvador. Que isso possa ser uma realidade na sua vida e que Deus nos faça entender a sua vontade e possamos nos alegrar com todas as maravilhas e a maravilhosa graça e bondade que Deus teve para conosco. Que Deus nos abençoe e continue nos ajudando nessa caminhada, e que Deus nos guarde e nos alegremos na presença de Deus pelo sacrifício de Cristo, pela salvação que Ele nos trouxe. Amém.